Para mim é uma alegria, é uma honra poder servir aos irmãos e retornar mais uma vez a essa igreja. Louvar a Deus pela vida dos vossos pastores, pastor Edson, pastora Cláudia, Deus abençoe, ao pastor Paulo, ao irmão Luiz pelo convite, aos demais pastores. Me sinto honrado de poder contribuir nesta festividade de missões. Minha esposa não pôde me acompanhar hoje, está em outro congresso, mas nós estamos aqui bem acompanhados, como disse ao pastor carinhosamente, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero fazer menção do pastor Rogério, da irmã Joyce. A irmã Joyce trabalha conosco lá na Sociedade Bíblica do Brasil e está com a sua família aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 12. Aleluia. Vê se alguém do seu lado está sem a Bíblia, leia com ele, acompanhe conosco junto esta palavra. Eu faço a leitura na nova tradução, na Nova Almeida atualizada, que é uma tradução publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil desde 2017. Nova Almeida atualizada. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo 12. De novo falou-lhes Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é Jesus, segundo o Evangelho? Tome o seu assento. Deus abençoe. Queridos irmãos, os evangelhos, eles são as maiores fontes de informação que nós temos acerca da vida, da obra de Jesus. Os evangelhos, na verdade, não são 4 evangelhos divididos. Na verdade, há um só evangelho narrado por 4 testemunhas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre estes autores, 2 deles eram apóstolos e testemunhas oculares do ministério de Jesus. Mateus, que era um coletor de impostos, e João, que era um pescador. Quando nós observamos o Evangelho de João, ele tem algumas distinções dos demais evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, devido à similaridade que tem do seu conteúdo, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque grande parte do material que contém em si são vistos em ambos. Então, grande parte do material de Lucas e Mateus está em Marcos, e assim vice-versa. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos. É como se fosse ter uma leitura comum e uma visão geral entre eles. Mas o evangelho de João, ele é distinto. O evangelho de João, ele traz algumas peculiaridades que faz distinção ao seu nome. O evangelho de João, ele não traz genealogia. O evangelho de João, ele não fala da ceia. O evangelho de João não traz parábolas, mas o evangelho de João, ele se concentra em grandes narrativas do ministério de Jesus. O evangelho de João, ele traz por trás a história de um homem que outrora pescava, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, mas um homem que foi impactado pelo chamado do Senhor Jesus. Um homem que abandonou tudo, toda a sua vida, toda a sua história, para seguir o chamado do Mestre. E este homem, segundo a história, é João, filho de Zebedeu. Segundo a história, este homem deixa tudo por amor a Jesus e passa a integrar o grupo dos 12, daqueles que foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho. O Evangelho de João é o Evangelho mais amado pelos cristãos.
O evangelho de João é o evangelho mais distribuído, mais publicado, mais usado nas evangelizações para alcançar vidas. O evangelho de João é o evangelho do amor. O evangelho de João contém talvez o versículo mais conhecido por todos os cristãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O famoso teólogo Karl Barth, ao ler o Evangelho de João, certa vez diz, e algo se tornou muito popular na sua frase, ele diz: eu sei que Jesus me ama, pois a Bíblia assim o diz. O Evangelho de João é o Evangelho do amor. E é interessante porque esse amor nos alcançou e nos transforma dia após dia. Quando nós observamos a história deste homem chamado João, este homem era conhecido por causa do seu temperamento forte, por causa do seu caráter explosivo, e ele, juntamente com seu irmão Tiago, foram denominados por Jesus como Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Este homem chamado João, certa vez, ele vendo que os samaritanos não recebiam a mensagem de Jesus, ele disse: Senhor, tu quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma todos eles? Jesus olha para ele e o repreende. Este homem chamado João era um homem que buscava a glória e a honra. Foi ele que fez um pedido dizendo: Senhor, quando vieres o teu reino, me permita sentar ao teu lado no trono. Foi este homem que queria glória, mas foi este homem que abandonou a Jesus quando este foi preso. Foi este homem que, segundo a história, foi transformado no apóstolo do amor. Foi este homem que teve o seu temperamento transformado pelo poder do Espírito Santo. Foi este homem que viveu a sua vida em amor a Jesus até a morte. E segundo a história, por amor a Jesus, este homem é banido para uma ilha rochosa. E lá ele está sozinho, desamparado e longe da sua família. Mas é lá nessa ilha por nome Pátimos que ele vê o Cristo ressurreto, que ele vê aquele que foi morto no madeiro, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi lá na ilha de Pátimos que ele vê o Filho do Homem em toda a sua glória. E foi tendo esta visão que João cai aos seus pés, prostrado como morto, e a mão de Jesus é sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e que vive, e eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está vivo, Jesus está neste lugar. E segundo a história, este homem, após o encontro com Jesus, tem a sua vida transformada. Um homem que outrora tinha o seu temperamento explosivo, um homem que outrora buscava glória, um homem que outrora queria que fogo descesse do céu e consumisse aqueles que não recebiam a palavra, agora é transformado como apóstolo do amor. E John MacArthur, falando sobre a figura de João, vai dizer que por mais de 80 vezes nos seus escritos, João repete a palavra amor. É dele a famosa frase que diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Irmãos, é maravilhoso o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho, ele transforma vidas, ele transforma o caráter, ele molda o temperamento, porque o poder do Evangelho faz brotar em nós o fruto do Espírito. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem estava perdido nas trevas, hoje é nova criatura.
Sabe por quê? Porque o poder do Evangelho salva e transforma vidas para a glória de Deus. Quantos aqui nessa noite foram alcançados e transformados pelo Evangelho? Levante as suas mãos e glorifique o Cristo que vive para todo sempre. E segundo a história, este homem morreu por volta do ano 98, com mais de 100 anos de idade, na cidade de Éfeso. Segundo a história, este homem, de tão velho que estava, não aguentava mais andar, e era necessário que os irmãos o levassem para a igreja. Mas uma frase sempre estava nos seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E perguntaram para João: por que você só fala isso? João diz: esse é o maior mandamento do Senhor. Se nós amarmos uns aos outros, cumpriremos toda a lei. O Evangelho transforma pessoas. O Evangelho, ele muda o caráter, ele molda o temperamento. O Evangelho, ele transforma vidas, e é por isso que nós pregamos este Evangelho. Quando nós observamos o versículo que nós lemos, nós vamos observar uma das maiores afirmações de Jesus. Essa afirmação de Jesus, ela está descrita durante a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Os judeus, eles tinham 3 principais festas do seu calendário: Páscoa, Pentecostes e a festa da cabana. As festas das cabanas simbolizavam a proteção de Deus com o povo durante os 40 anos no deserto. Durante a festa das cabanas, o povo abandonava as suas casas e ia para a rua com as suas cabanas. Segundo a história, aquelas cabanas não tinham teto, porque eles precisavam olhar para o alto e para a estrela e reconhecer que o Senhor era a sua provisão. Segundo a história, os judeus agradeciam ao Senhor pelos frutos e pela colheita. Segundo a tradição, eles agradeciam a Deus porque Deus foi o seu guia no deserto. E segundo a história, eles agradeciam a Deus pelas chuvas que faziam com que os frutos viessem. Foi nesse contexto, foi nessa festividade que durava 7 dias que Jesus estava presente lá no templo em Jerusalém. Segundo a história, nem os seus irmãos criam nele, nem os seus irmãos queriam que ele estivesse nessa festa. Mas, segundo o relato da Bíblia, foi dentro desse contexto que Jesus diz as suas 2 maiores afirmações. No capítulo 7, no último dia da festa, o 8º dia, Jesus olha para o povo, levanta a voz e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Segundo a história, no último dia, o sacerdote saía em procissão pelas ruas de Jerusalém, até o templo e até a fonte de Siloé. Lá ele enchia o cântaro de água e voltava para o templo. Todos iam marchando e cantando: bendito seja o nome do Senhor. Quando ele adentrava no templo, ele derramava aquela água no altar, dizendo: glória ao Senhor que nos mandou água para saciar a nossa sede. É nesse contexto que Jesus está dizendo: a água que vocês bebem, vocês tornarão a ter sede. A água que vocês bebem, elas não podem saciar as vossas almas. Mas foi nesse contexto aonde ele diz:
Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Só Jesus nesta noite pode saciar as necessidades de um mundo perdido e de um mundo em trevas. Só Jesus nesta noite pode saciar os anseios da nossa alma que clamam por Deus. Foi o teólogo Agostinho que disse: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração só descansará em ti. Quantos têm sede de Jesus nessa noite, bebam dessa fonte, bebam dessa água, porque Jesus está neste lugar. É a primeira metáfora que Jesus usa. Quem tem sede, vem a mim e beba. Como você chegou aqui? Como está a sua alma? Como estão os seus anseios? Só Jesus conhece o teu coração. É nesse contexto que ele, no último dia, ao observar aqueles que dançavam segurando as suas tochas, é nesse contexto onde ele observava um grande candelabro aceso perto do altar das ofertas, aonde iluminava todo o templo. Foi nesse contexto onde as pessoas transitavam pelas ruas escuras de Jerusalém, segurando as suas tochas para iluminar, que Jesus mais uma vez profere o seu discurso dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a vida em si mesmo. Nós conhecemos um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas segundo a Bíblia, o pior cego é aquele que não enxerga as suas próprias culpas. Segundo a Bíblia, o pior cego é aquele que não enxerga como está a sua vida diante de Deus. E aí então Jesus profere mais uma vez o seu discurso usando uma metáfora, dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus, no Evangelho de João, ele usou diversas metáforas. E para provar a sua divindade, ele vai dizer: eu sou. Quando Deus se revela para Moisés, e Moisés pergunta o nome de Deus, Deus diz para ele: Moisés, eu sou o que sou. E o nome de Deus até hoje é impronunciável, e ele é conhecido pelo tetragrama que nós temos. Jesus estava dizendo: eu sou o próprio Deus. Quando João vai construir o seu evangelho, o propósito de João, meus irmãos, é provar que Jesus é o Filho de Deus. O propósito do Evangelho de João é dizer que Jesus é mais do que o Messias, é mais do que um profeta, é mais do que o filho de um carpinteiro, é mais que os seus irmãos estavam ali e poderiam ver. João está dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João está dizendo no capítulo 20 e no versículo 31, Jesus, pois, realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, pois, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham a vida eterna. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus, e é nele que nós temos a vida eterna. Levante as suas mãos e adore o nome dele nessa noite. Nós não adoramos aos homens, nós não adoramos aos anjos, mas nós adoramos aquele pelo qual pelos séculos dos séculos os santos anjos dirão: bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Adore o nome do Senhor.
É nesse evangelho que ele por 7 vezes vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Só Jesus é o eu sou nessa noite. E aí, nesse contexto, ele profere o seu discurso. O livro de João, ele é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 12 é o livro dos sinais. Por quê? Porque João escolhe 7 sinais para construir o seu evangelho. E o propósito de João, ao elaborar estes sinais, é dizer que Jesus é o Filho de Deus, tendo o primeiro sinal em Caná da Galileia e o último sinal na ressurreição de Lázaro. Esse é chamado livro dos sinais. Do capítulo 12 em diante, nós temos os livros da glória. Porque aí então Jesus sobe para Jerusalém para ser crucificado. É ali que ele se reúne a última vez com os discípulos. É ali que ele é preso no Getsêmani. É ali que todos fogem e o abandonam. E é ali que ele segue como ovelha muda ao matadouro, sem abrir a sua boca. É preso, é traído e é crucificado pelos romanos. Livro dos sinais e livro da glória. Quando nós lemos essa afirmação nessa noite, essa afirmação, ela está inserida dentro do 6º sinal, que é o sinal da cura do cego de nascença. Foi nesse contexto que Jesus proferiu esta afirmação, dizendo: eu sou a luz do mundo. E João, quando constrói o seu evangelho, ele sempre faz um contraste entre luz e trevas, dizendo que luz fala da salvação em Jesus e que trevas fala de um mundo perdido sem Deus. João sempre vai trazer esse contexto e sempre vai trazer esse contraste, apresentando Jesus como a luz do mundo. E baseado nessa afirmação, quais são as implicações da fala de Jesus para nós? O que isso desemboca em nossas vidas nessa noite? Jesus é a luz do mundo. Primeiro, esta afirmação prova a sua divindade. Esta afirmação prova que Jesus é o próprio Deus e nós precisamos crer na sua luz. Irmão, só há luz, só há vida procedente de Jesus. Somente Ele é Deus, somente Ele pode salvar, somente Ele pode libertar, somente Ele pode transformar as vidas. É por isso que João, na sua epístola, vai dizendo que Deus é luz. Então Jesus está dizendo que Ele é o próprio Deus. Nesta noite, quando nós pregamos ao mundo dizendo que Jesus é a luz, nós estamos dizendo que Jesus é o próprio Deus. Nós vivemos em uma sociedade pluralista, aonde todos os caminhos parecem que levam a Deus, aonde Jesus é colocado em meio a outros adoradores, aonde creem que Jesus é um profeta, aonde creem que Jesus foi um grande líder, aonde creem que Jesus operou milagres, mas não, a Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus. Nesta noite nós estamos bendizendo e adorando aquele que veio dos céus, deixou a sua glória, habitou em um corpo, conviveu com os homens, pregou o arrependimento, curou e operou maravilhas, sendo o próprio Deus. Você consegue imaginar um Deus que deixa a sua própria glória e se humilha tomando uma forma de servo, toma um corpo e passa a habitar entre os homens e passa a conhecer os homens nas suas próprias necessidades?
João está dizendo: esse mesmo Deus habitou entre nós. Quando os gregos falavam da criação do mundo, ou da existência do mundo, eles diziam que devia existir alguma razão para isso. Mas eles não denominavam essa razão. Mas deve existir alguma coisa. E aí João, olhando aquela filosofia, diz: no princípio, ele era o verbo. No princípio, ele era a palavra. E essa palavra estava com Deus. E essa palavra é o próprio Deus. E essa palavra se fez carne, e nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por meio dele. João estava dizendo: antes que o mundo fosse criado, Jesus estava diante do Pai. Antes que eu e você viesse à existência, antes que Adão e Eva pecassem, antes que o mundo tomasse forma, ele já existia na sua glória, ele já estava diante do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. É por isso que nós o adoramos nessa noite, é por isso que nós o glorificamos nessa noite. Enquanto nós o adoramos, ele opera maravilhas, ele opera sinais, ele cura, ele liberta, ele batiza, ele alegra os nossos corações. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio Deus, e o próprio Deus está aqui. Quantos podem sentir a sua presença? Quantos podem sentir a sua graça? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Levante as suas mãos por um minuto e glorifique o nome de Jesus. Adore o nome do Senhor. O seu Espírito está entre nós. Ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Sinta a graça de Jesus nessa noite. Sinta o toque de Jesus nessa noite. Sinta o renovo de Jesus nessa noite. Sejam tocados pelo Espírito de Deus nessa noite. Deus está neste lugar. Quando Jesus vai provar que ele é Deus, quando ele sai do templo e as pessoas querem apedrejá-lo por causa do seu discurso, ele encontra um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para esse homem nascer assim? Foi ele? Foi os pais dele? Olha a teologia dos discípulos. Jesus disse: ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais. Mas há um propósito na vida dele, para que nele se manifeste a glória de Deus. Nós não entendemos o problema do mal, e nós não explicamos o problema do mal, mas nós entendemos que Deus pode usar até o mal para cumprir os seus propósitos. Quando Jesus cura aquele homem, Jesus traz a recriação na vida daquele homem. Jesus faz barro e passa sobre os seus olhos. E Jesus disse: vai e lava os teus olhos lá no tanque de Siloé. Aquele homem vai crendo. Quando ele chega lá, ele lava os olhos e ele volta a enxergar. As pessoas dizem: desde que o mundo é mundo, nós nunca ouvimos de alguém que possa abrir os olhos ao cego. E o povo estava dividido: quem é este homem? Será que ele é o Messias? Outros diziam: não, ele está com Beelzebu, ele é o príncipe dos demônios. Outros diziam: não, ele é o Messias enviado. Outros diziam: ele é o Filho de Deus. E a multidão estava dividida. De repente, passam a interrogar aquele cego e dizer: quem é você? Como era a tua vida? Chamaram os pais dele, porque não acreditavam naquele milagre. E os pais, com medo de ser expulsos da sinagoga por adorar a Jesus e confessar a Jesus, transfere a responsabilidade para o próprio cego. Diz: olha, ele já tem idade, pergunte para ele. Porque os pais temiam serem expulsos da sinagoga. Perguntam ao cego e diz: me conte, o que aconteceu com você?
Nós sabemos que esse homem é pecador. O que aconteceu? Ele diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e eu estou vendo. Não, mas conte a tua história. Ele diz, este homem fez barro, passou nos meus olhos e disse, vá lavar os olhos. Eu lavei e estou enxergando. Ele é o Messias. E os fariseus diziam, eu vou perguntar mais uma vez, se você confessar esse nome, você vai ser expulso da sinagoga. Quem é este homem? Ele diz, eu já falei para vocês, eu não sei quem é esse homem, não sei se vocês querem seguir ele. Uma coisa eu sei, eu era cego e eu estou enxergando. Ele fez um milagre na minha vida, ele transformou a minha história. Ele deve ser o Messias, ele deve ser o Senhor. E a história diz que o expulsaram da sinagoga. As trevas não aceitam. As trevas não entendem o Evangelho. As trevas não entendem os milagres. As trevas não entendem a nossa fé. O mundo não entende a nossa fé. Mas seguir a Jesus quer dizer romper com o mundo, romper com as antigas amizades, romper com os antigos convívios. Nem que você seja expulso do grupinho da tua faculdade, do grupinho da tua escola, não negue o nome de Jesus. Diga, foi Ele que abriu os meus olhos, passou a minha vida a ser diferente. Ele é o Senhor. Quantos cristãos não testemunham de Jesus no seu trabalho? Quantos jovens têm vergonha de Jesus na faculdade? Quantas pessoas que têm vergonha de falar o nome de Jesus? E foi Ele mesmo que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Fale desse nome, pregue desse nome, exalte esse nome. Diga, foi Ele que me salvou, foi Ele que abriu os meus olhos. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu adoro, é por Ele que eu prego. Adore o nome de Jesus e testifique do nome dEle. A história diz que o homem foi expulso da sinagoga. Irmãos, não há evangelho sem oposição. Se você prega o evangelho e todo mundo bate no seu ombro, se todo mundo aceita, reveja o seu evangelho. Evangelho é confrontação. Evangelho é denúncia de pecado. Evangelho é dizer, mude de vida. Evangelho é dizer, seja transformado. Evangelho é dizer, você está nas trevas, só Jesus tem a luz. Esse é o evangelho que nós pregamos. Ele mesmo diz, o mundo não aceita, porque eu não sou desse mundo. Nós não somos dessa terra. Nós não precisamos mudar o evangelho para que ele seja aceito. Nós precisamos pregar o evangelho como ele é. Cabe aos homens a responsabilidade de receber o evangelho. E a história diz que quando o homem foi expulso, ele está no caminho. Jesus encontra com ele e diz, o que aconteceu? Me expulsaram, Senhor. Não posso mais ir para a sinagoga. Não posso mais adorar na sinagoga. Jesus olha para ele, você crê no Filho do Homem? Ele diz, sim, eu creio. Você crê no Filho de Deus, no enviado? Eu creio. Me mostra onde Ele está para que eu creia nele. Jesus diz, sou eu mesmo que falo contigo. Naquele momento o cego cai prostrado e a Bíblia diz que naquele mesmo instante ele o adorou. Nesta noite talvez você chegou aqui envolto a muitos problemas e a muitas dificuldades. Talvez nessa noite você chegou aqui com teu coração frio e angustiado. Talvez
Talvez você chegou aqui nessa noite com inúmeros problemas para desistir e até para sair da igreja, mas nessa noite eu te convido, como este cego, a você se prostrar e adorar. Adore o nome do Senhor em meio à tua luta, em meio à tua dificuldade. Adore o nome do Senhor aonde estão os verdadeiros adoradores nessa noite. Adore o nome do Senhor. Levante as suas mãos e diga: eu creio que tu és o Senhor. Adore a Deus nessa luta. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorar mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Você pode sentir o seu coração arder nessa noite na presença dEle. Você pode falar em outras línguas. Você pode ser renovado, sabe por quê? Porque aquele que deu vista aos cegos está entre nós. O seu Espírito está entre nós. O seu Espírito anda no meio da igreja, renovando, batizando, libertando, capacitando. Sejam tocados pelo Espírito de Deus. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorar aquele que vive para todo sempre. Você pode receber da sua graça nessa noite. Adore o nome dEle, adore o nome dEle, adore o nome dEle. O que essa afirmação traz para nós? Precisamos andar na luz de Jesus. Precisamos reconhecer que Ele é Deus. Precisamos andar na sua luz. Ele diz: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. O mundo é um mundo de trevas. Somente aqueles que seguem a Jesus andam na sua luz. Nós precisamos andar na luz de Jesus. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós ainda estamos nas trevas. Nós precisamos entender que, embora nós enxerguemos com os olhos físicos, os nossos olhos espirituais ainda são cegos, porque nós não temos a luz. Mas se nessa noite a nossa vida pertence a Ele, nós não estamos mais em trevas. Nós caminhamos na luz do Senhor. Nós caminhamos na sua presença, somos novas criaturas. Paulo diz que todas as coisas são passadas e eis que tudo se fez novo nessa noite. Quando Jesus vai discursar para Nicodemos, ele diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele vai dizer a partir do versículo 19: e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo está condenado diante de Deus, porque não aceita Jesus. O mundo já está condenado diante de Deus, porque não creu no Evangelho. O mundo já está caminhando para a condenação, porque não aceita o testemunho de Jesus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Lutero disse uma frase marcante na sua vida. Ele disse que aquilo que você mais ama é o seu Deus. O que é que nós amamos? A Bíblia diz: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é que nós amamos? Aquilo que você mais ama é o seu Deus. Mesmo que você ame o seu filho mais do que Jesus, ele será o seu Deus. Mesmo que você ame o seu carro mais do que Jesus, ele será o seu Deus. Mesmo que você ame a sua casa mais do que Jesus, ele será o seu Deus. Mas nessa noite a Bíblia diz que onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Precisamos andar na luz do Senhor. Quem você ama nessa noite? Quem você ama nessa noite? Aquilo que você mais ama é o seu Deus. E aí ele vai dizendo: a condenação é essa:
E a luz veio ao mundo, Deus já veio ao mundo, o evangelho já foi pregado, mas os homens rejeitaram o evangelho e amaram mais as trevas do que a luz. E o meu juízo é que aqueles que enxergam sejam cegos, e aqueles que não enxergam tenham os seus olhos abertos e vejam a luz do Senhor. Eu tenho a oportunidade de trabalhar na missão da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu nunca me esqueço a experiência que tenho com os deficientes visuais. A percepção que eles têm. Eles conhecem você pelo passo que você dá. Eles conhecem você pelo toque, pelo cheiro, pelo ambiente aonde você chega. Eles não enxergam com os olhos físicos, mas muitos tiveram as suas almas entregues a Jesus, porque os seus olhos foram abertos. E foi através da missão da SBB que eu participava de rodas de conversa com cegos, com pessoas que não enxergavam, mas diziam: eu vejo Jesus diariamente na minha vida. Eu vejo Jesus na minha casa, no meu lar, nas minhas finanças. E eu sei que em breve toda essa deficiência vai embora e terei um novo corpo e verei o Cordeiro de Deus que foi morto pelos meus pecados e adorarei o seu nome. Nesta noite, ande na luz do Senhor, adore o nome do Senhor, caminhe na presença do Senhor e tenha os seus olhos abertos na presença do Senhor. Essa afirmação de Jesus nos convida a reconhecer que Ele é o Senhor e nos convida também a andar na sua luz. Como você chegou aqui nessa noite? Como você tem andado? Mas essa afirmação de Jesus também reflete que nós precisamos refletir a luz do Senhor. É interessante que nós saímos das trevas e viemos para a luz. E agora onde nós estamos, nós refletimos essa luz. Nós refletimos através do nosso testemunho, da nossa vida. E o mundo percebe a diferença em nós. Sabe por quê? Porque a luz testifica de Jesus. Eu tive a oportunidade essa semana de acompanhar um colega que foi mandar polir o seu carro. Aquele carro preto, você sabe que é bem detalhista, né? Poliu o carro dele. E eu passei em frente assim à loja e vi o carro dele brilhando. Mandei uma mensagem para ele: olha, o negócio deve estar bom. Sabe por quê? Teu carro está brilhando. Ele, bem sensato, disse: vamos ver quando a gente chegar aí. Eu falei: poxa, eu pensei que ele ia dar um glória, gritar e pular. Ele disse: não, vamos ver. E aí fomos ver o carro. Irmãos, quando acenderam as luzes, quando mostraram o carro, mostrou-se também os defeitos. Sabe por quê? Porque a luz revela todas as coisas. E aí ele começou a ver os defeitos: para-choque, porta traseira, lanterna. E aí, meu irmão, toda aquela alegria transformou-se em tristeza. Todo aquele brilho aparente, pastor, que eu tinha visto, se transformou em frustração. Sabe por quê? A vida cristã, ela é revelada pela luz. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, ele vai dizer assim: resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vocês sejam culpados, sinceros, no meio de uma geração perversa, sejam filhos de Deus. Mas é interessante que Paulo usa a expressão: sejam sinceros, sejam puros no meio desta geração. E aí, quando nós estudamos a etimologia da palavra sincero, ela traz um contexto de uma prática romana dos tempos antigos. A palavra sincero significa sem cera. E o que isso quer dizer? Quando eles produziam os vasos de barro e colocavam para assar, alguns vasos, quando eram retirados do fogo, eles traziam em si rachaduras e aparentes defeitos. Então o dono, os comerciantes,
Para não perderem aquele vaso, sabe o que eles faziam? Eles passavam cera naquele defeito, para esconder as aparentes imperfeições. E aí as pessoas que compravam aquele vaso, na medida que o calor ia tomando conta, ele ia mostrando os defeitos, o rachado daquele vaso. Então o imperador proclamou um decreto que era proibido agora vender os vasos com cera. Eles precisavam ser puros para a venda. Às vezes, a nossa vida também é assim. Nós tentamos esconder as nossas imperfeições. Nós tentamos guardar na nossa alma um quartinho escuro aonde ninguém entra. E lá eu guardo as minhas imperfeições. Mas nessa noite, à luz do Evangelho, ninguém está escondido diante do Senhor. Não há um canto da nossa alma pelo qual o Evangelho não ilumine. Não há um canto da nossa alma pelo qual a luz do Evangelho não esteja nessa noite resplandecendo. Nós precisamos andar na luz do Senhor, mas também nós precisamos refletir a glória do Senhor. E a glória do Evangelho é essa, como Paulo diz, que Deus colocou o seu Evangelho nesses vasos imperfeitos. Sabe por quê? Porque a glória não é do vaso, a glória é de Deus. Sabe por quê? Embora a minha vida e a sua vida seja imperfeita, quem é perfeito é o dono do Evangelho. Nesta noite Deus usa a minha vida e a sua vida para testemunhar em um mundo de trevas. Sabe por quê? Porque a solução para os nossos problemas está no sangue de Jesus, no perdão do sangue de Jesus sobre os nossos defeitos. Não sei se já disse para os irmãos, mas certa vez Martinho Lutero, quando terminou de orar, ele teve uma visão e viu o diabo com uma grande lista. E naquela lista o diabo se apresentava e dizia para ele: aqui estão todos os seus pecados, Martinho Lutero, e todos esses são suficientes para te comandar e para te mandar para o inferno e para te condenar. Lutero olha aquela lista e reconhece: é os meus pecados. São até aqueles que eu não tinha revelado a ninguém. Segundo a história, ele pega aquela lista e diz: mas eu preciso assinar. E quando ele assina aquela lista, ele escreve: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus, igreja, nos purifica de todo pecado nessa noite. Quantos têm certeza que foram lavados por este sangue? Quantos têm certeza que foram remidos por este sangue? Levante as suas mãos, porque o Senhor já nos perdoou. Levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Ande na luz do Senhor, porque Ele é a nossa luz, e sobre a nossa vida não há mais trevas. O sangue de Jesus é maior. Diga para esse irmão que está do seu lado: o sangue de Jesus é maior. Diga para ele com fé: o sangue de Jesus é maior. O sangue de Jesus é maior. O sangue de Jesus é maior. Adore pelo poder deste sangue. Glorifique pelo poder desse sangue. Exalte pelo poder desse sangue. Glorifique pelo poder deste sangue. Seja renovado pelo poder deste sangue, em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. O sangue de Jesus é maior. O sangue de Jesus é maior. A glória de fazer missões é porque pessoas imperfeitas servem um Deus perfeito. A glória de fazer missões é pregar um evangelho perfeito por meio de pessoas imperfeitas. A glória do evangelho é aquilo que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mas, irmãos, a luz não provém de nós. O problema da igreja hoje é que a igreja quer brilhar mais do que Jesus. O problema hoje é que nós queremos aparecer mais do que Jesus. O problema hoje é que nós queremos pregar para que o nome seja exaltado.
O problema hoje é que nós queremos cantar para que as pessoas afaguem o nosso ego. E assim quem brilha somos nós e não somos Jesus. Mas nessa noite, vamos dizer como João Batista: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Saiba, igreja, essa luz que nós temos não vem de nós. Você não tem luz própria, eu não tenho luz própria. A luz é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Se eu prego é para a glória dele, se você canta é para a glória dele, se você evangeliza é para a glória dele, se você serve é para a glória dele. É tudo dele, para ele, por ele. É por isso que nessa noite nós estamos na sua presença, porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por intermédio dele. Glória a Deus da igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento e você começasse a adorar o nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento e começasse a dizer: Senhor, nós somos a luz do mundo, mas essa luz está em ti, não está em mim. Eu queria que nessa noite você começasse a orar e dizer: Senhor, tudo isso é para a tua glória, tudo isso é para o teu louvor. Comece a adorar o nome do Senhor aí onde você está. Comece a glorificar o nome do Senhor aí onde você está. Comece a sentir a sua graça, comece a sentir o tocar da sua presença. Comece a adorar o nome do Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Sejam visitados pelo nome do Senhor. Adore a Ele em outras línguas. Adore aquele que foi morto, mas vivo está. Adore aquele que abriu os olhos do cego e está aqui nesta noite. Aleluias. Adore, 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 adore. Adore, exalte o nome dele é maior, o nome dele é maior. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é Jesus, ele é Jesus. Adore. Sejam tocados pelo poder do Espírito de Deus, sejam tocados pelo poder do Evangelho, sejam renovados pelo poder do Evangelho. Ele é vitorioso, ele é vitorioso, ele é vitorioso, ele é vitorioso. Oh, aleluias, o seu nome é exaltado, o seu nome é exaltado, o seu nome é glorificado, o seu nome é glorificado. Sinta a sua graça. Sinta a sua graça, sinta o seu poder, sinta a sua unção nessa noite. A unção para esta igreja, a cura para essa igreja, a libertação para essa igreja, a vocação para essa igreja. Há poder no Evangelho. Senhor, nós te damos graça nessa noite. Senhor, nós te bendizemos, porque a tua palavra ela é infalível, porque a tua palavra é o poder de Deus para a salvação, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. E a tua palavra nos diz essa noite: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida em si mesmo. Senhor, tu és a vida dessa igreja. Senhor, tu és a minha vida, Senhor. Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Senhor, tu vivo estás, Senhor, tu vivo estás. Renova o teu povo nessa noite com a tua graça. Renova o teu povo nessa noite com a tua unção. Renova o teu povo nessa noite com batismo com o Espírito Santo. Renova o teu povo nessa noite com cura. Renova o teu povo nessa noite com libertação. Renova o teu povo nessa noite com alegria. Senhor, renova as famílias. Renova os ministérios deste lugar, Senhor. Toca na vida deste homem. Toca na vida desta mulher que chora. Toca na vida deste jovem.
Toca na vida daquele que entrou aqui nessa noite pensando em desistir, que não tem mais o seu coração aquecido em tua presença. Renova-nos nessa noite. Renova-nos nessa noite. Renova-nos nessa noite. Renova-nos nessa noite. Faz descer sobre nós o teu Espírito, faz descer sobre nós a tua graça, faz soprar neste lugar o teu vento, Senhor, em nome de Jesus, tirando toda a tristeza, tirando toda a enfermidade, tirando todo o cansaço, tirando toda a incredulidade, e batizando, renovando e operando no teu povo. Sejam tocados pelo poder do Espírito de Deus nessa noite. Sejam levantados como uma igreja missionária nessa noite. Sejam levantados com ousadia e intrepidez para pregar a palavra do Senhor nesta noite. Deus, nessa noite capacita a tua vida para pregar o Evangelho. Deus, nessa noite capacita a tua vida e te encoraja para que você, a partir de segunda-feira, onde você pisar a planta do teu pé, você vai dizer: foi Jesus que me salvou, foi Ele que abriu os meus olhos, e é a Ele que eu adoro, é a Ele que eu glorifico, é a Ele que eu exalto, é o nome dEle que eu glorifico. Você vai testemunhar na faculdade, você vai testemunhar no teu trabalho, você vai testemunhar na tua rua. Sabe por quê? Porque o Senhor toca a tua vida nesta noite. Visita esta mulher, Senhor. Visita este homem. Visita este lar, Senhor, que precisa da tua graça nessa noite. Visita este casal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Traz paz para esse lar. Porque o primeiro campo missionário que nós temos é a nossa própria família. Senhor, faz um milagre nas famílias nessa noite. Faz um milagre nos casamentos nessa noite. Faz um milagre, meu Deus, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre os filhos desta família, Senhor. Em nome de Jesus, continua usando eles para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos.